A mentira dos hábitos pequenos. Deixa eu te falar uma coisa que ninguém nesse mercado vai admitir de forma direta, porque se admitir, quebra metade do que eles vendem. A ideia de que você muda sua vida com pequenos hábitos, na maioria das vezes, é uma ilusão confortável. Beber mais água, ler 10 páginas, acordar 15 minutos mais cedo, fazer um pouco hoje, um pouco amanhã. Você já ouviu isso? Provavelmente já tentou isso. E provavelmente continua no mesmo lugar onde estava quando começou. Não é coincidência. Quando você olha para como mudanças reais acontecem, não em posts bonitos, mas na vida real, o padrão é outro. Não é linear, não é suave, é ruptura. Em psicologia, existe um fenômeno pouco popular fora do meio acadêmico chamado mudança súbita de identidade. Não é motivação, não é disciplina. É quando a pessoa simplesmente deixa de ser quem era. De uma vez. William James, um dos fundadores da psicologia moderna, estudou isso no início do século XX. Ele percebeu algo que incomoda. As maiores transformações humanas não vinham de progresso gradual, mas de momentos específicos, intensos, quase desconfortáveis de observar. Momentos em que algo quebrava. O alcoólatra que tenta parar aos poucos por anos e falha. Até que, em um dia qualquer, sem aviso, ele decide parar. E para. A pessoa que procrastina por uma década e de repente começa a agir como alguém completamente diferente. Esses momentos têm um nome: mudança quântica. Não é metáfora de coach. É um termo técnico usado para descrever transformações que não seguem o modelo gradual. E aqui está o detalhe que mais incomoda. Essas pessoas não estavam tentando mais forte. Na maioria dos casos, elas estavam tentando menos. Elas pararam de negociar com o próprio padrão. Então por que continuam te vendendo o gradual? Porque o gradual é perfeito como modelo de negócio. Você falha, volta, tenta de novo, compra outro método, outro curso, outro livro, e nunca tem certeza se o problema é você ou o processo. Mas existe outra forma de olhar, mais honesta, mais desconfortável. Mudança não acontece quando você adiciona novos hábitos. Acontece quando você rompe com a identidade que sustenta os antigos. Você não procrastina porque falta disciplina. Você procrastina porque, em algum nível, você ainda se enxerga como alguém que deixa para depois. Você não tem dificuldade em manter rotina. Você tem dificuldade em sustentar uma identidade que não é a sua. E o seu cérebro protege essa identidade. Contudo, porque para ele, identidade não é opinião, é sobrevivência. Quando você tenta agir diferente sem mudar quem você acredita ser, ele te puxa de volta, não como punição, mas como coerência. E é por isso que você começa motivado. E termina no mesmo lugar. Agora vem a parte desconfortável. Você não escolheu a maioria das coisas que acredita sobre si mesmo. Você aprendeu. Quando era criança, você não tinha luxo de questionar. Você precisava se adaptar, aprender rápido o que era aceito, o que era punido, o que gerava aprovação e o que gerava rejeição. E seu cérebro fez o trabalho dele. Criou um personagem funcional, alguém que evita conflito, ou alguém que busca aprovação o tempo todo, ou alguém que sempre deixa tudo para depois, ou alguém que começa e não termina. E você passou a chamar isso de eu. Nietzsche chamava isso de moral do rebanho. Valores e comportamentos que você absorve sem perceber, e passa a defender como se fossem seus. Sartre foi ainda mais direto. Ele dizia que o ser humano vive em má fé, fingindo que não tem escolha, quando na verdade tem. Você age com uma versão de você que foi construída, e chama isso de personalidade. E toda vez que você tenta mudar, sem questionar isso, você volta. Porque o problema nunca foi o hábito, foi quem você acredita que é. Agora vamos falar do estado mais perigoso que existe. Não é o fracasso, não é o desespero, é o mais ou menos. Aquele lugar onde nada está bom, mas também não está ruim o suficiente para te obrigar a mudar. Você não odeia sua rotina, mas também não gosta. Seu trabalho paga as contas, mas não te move. Você tem planos, mas não executa. E assim você vai levando. E levar a vida é o jeito mais eficiente de não chegar a lugar nenhum. Aldous Huxley descreveu isso em Admirável Mundo Novo. O controle não vinha pela dor, vinha pelo conforto. Um estado constante de distração leve, para ninguém sofrer o suficiente para reagir e nem despertar o suficiente para questionar. Hoje, isso não precisa de governo. Está no seu celular, na rolagem infinita, no vídeo atrás de vídeo, na sensação constante de ocupação, sem direção. E enquanto você está anestesiado, sua vida vai sendo construída no automático. Não pelo que você quer, mas pelo que você tolera. E aqui entra o ponto central. Você não muda quando quer melhorar. Você muda quando não suporta mais continuar igual.
A psicologia chama isso de aversão à perda. Você é muito mais motivado a evitar dor do que buscar prazer. Ganhar algo é bom, mas perder é insuportável. E quando você finalmente enxerga o que está perdendo, tempo, potencial, oportunidades, versões de você que nunca vão existir, algo muda. Não porque você ficou mais motivado, mas porque ficar parado ficou caro demais. E é aí que nasce a ruptura. Mas aqui é onde a maioria erra. Eles sentem esse desconforto e querem mudar tudo de uma vez. Nova rotina, nova vida, novo eu. E falham. De novo. Porque transformação real não começa com mudança total. Começa com um ato pequeno, mas específico e desconfortável o suficiente para quebrar a identidade antiga. William James já falava disso. Mudança real começa quando você age diferente, antes de se sentir pronto. Não quando você acredita, mas quando você faz. Pascal chegou na mesma conclusão por outro caminho. Ele dizia: você não precisa acreditar primeiro. Haja como se fosse verdade. E a crença vem depois. A ação molda identidade, não o contrário. E isso vai contra tudo o que você aprendeu. Você acha que precisa sentir vontade para agir. Mas a verdade é o oposto. Você age e depois vira o tipo de pessoa que age. Então aqui vai a pergunta que importa. Qual é o menor ato que contradiz diretamente quem você tem sido? Não o mais fácil, o mais verdadeiro, aquele que dá um leve desconforto só de imaginar. Pode ser uma mensagem que você evita mandar, uma decisão que você adia, uma tarefa que você foge. Não precisa mudar sua vida inteira, só precisa criar uma rachadura, porque é assim que estruturas quebram, não pela força total, mas pelo ponto certo. E quando você faz isso, algo muda, não no mundo, em você. Você prova que não é obrigado a continuar sendo quem era. E isso é perigoso, porque depois que você vê isso, não dá para desver. Sócrates foi condenado por fazer exatamente isso com as pessoas. Ele fazia perguntas simples, até a pessoa perceber que não sabia quem era. E isso era insuportável, porque encarar a verdade exige mudança, e a maioria prefere o conforto da ilusão. Mas você chegou até aqui. Então aqui está a conclusão. Sem romantizar. Mudar seus hábitos em um dia não é mágica. É um momento. Um momento em que você para de se enganar. Enxerga o custo de continuar igual e age diferente, mesmo sem estar pronto. Não perfeito, não completo, mas real. Esse dia pode ser hoje. Não porque hoje é especial, não porque você acordou diferente, mas porque, em algum momento, você vai ter que decidir se continua sendo exatamente quem você tem sido ou não. E aqui está o problema. Você já sabe. Você sabe o que precisa fazer. Sabe a conversa que está evitando. Sabe a decisão que está adiando. Sabe o hábito que está te destruindo aos poucos. Não falta informação. Nunca faltou. O que falta é um ponto final. Porque enquanto você deixa em aberto, enquanto você diz, depois eu resolvo, semana que vem eu começo, quando eu estiver pronto, eu faço. Você mantém a ilusão de controle. Mas não é controle. É adiamento bem disfarçado. E o tempo não negocia com adiamento. Cada dia que você não decide, já é uma decisão. Uma decisão de continuar, de repetir, de reforçar exatamente o padrão que você diz querer mudar. E isso vai acumulando, silenciosamente, até que um dia, você olha para sua vida e percebe que não chegou onde queria. Não por falta de potencial, mas por falta de ruptura. E aqui está o ponto que muda tudo. Você não precisa mudar tudo hoje, mas precisa parar de adiar a única coisa que importa: a ação. Não uma ação perfeita, não uma transformação completa, mas uma ação que seja impossível de ignorar. Algo que marque, algo que quebre o ciclo, algo que prove para você que você não está mais jogando o mesmo jogo, porque é isso que muda a sua identidade. Não o que você pensa, não o que você planeja, mas o que você faz, quando seria mais fácil não fazer. Então esquece o plano perfeito, esquece a motivação, esquece a versão ideal de você. Fica só com isso. Qual é a única coisa que você sabe que precisa fazer e continua evitando? Não pensa muito. Você já sabe a resposta. Agora faz. Não amanhã. Não depois. Agora. Mesmo sem vontade. Mesmo com dúvida. Mesmo com medo. Porque o desconforto que você sente agora é exatamente o sinal de que você está saindo do padrão. E é aí que tudo começa. Talvez nada mude instantaneamente ao seu redor, mas algo muda dentro de você. E isso é o suficiente, porque a partir desse momento, você não é mais a pessoa que só pensa. Você virou a pessoa que age.
E isso muda tudo. Esse é o dia. Não porque é perfeito, mas porque pela primeira vez você não fugiu. E quando você para de fugir, você para de se enganar. E quando você para de se enganar, você finalmente começa a mudar.